Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui juntos, cultuando ao nosso Deus. E a palavra que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Uma história conhecida, uma história pequenininha, que aconteceu ali com Eliseu e os seus aprendizes, os aprendizes dos profetas ali, um texto bem interessante. E vendo alguns comentários e o esboço de alguns dos irmãos, eu sempre gosto de ver isso, eu achei interessante o título de um desses sermões, O título era o seguinte: e agora o machado afundou, o que fazer? E em cima dessa proposta, em cima dessa afirmação, inicial do sermão desse irmão, aqui eu gostaria de começar nessa noite. Muitas vezes parece que o nosso machado afundou. E aí? E agora? O que fazer? Então eu convido você a abrir agora no segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. E nós vamos aprender, Aprender não com Eliseu, mas aprender com os aprendizes do Eliseu. O que fazer quando o nosso machado afunda, quando ele cai na água. Então vamos ler o texto? O texto nos diz o seguinte: que disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor! Gritou porque o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta. Estendeu ele a mão e o tomou. História curtinha, apenas 7 versículos. Mas antes de começar a conversarmos e aprendermos, com esses aprendizes de profetas, eu quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz. A tua palavra penetra aonde nenhum outro penetra. A tua palavra, Senhor, nos exorta, a tua palavra nos admoesta, a tua palavra nos anima também, a tua palavra nos ensina. E te pedimos que nessa noite ela possa fazer isso, Senhor. Que ela possa falar ao nosso coração, exortando, animando, admoestando, Senhor, da maneira que for. Mas que possamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. A palavra que muda a nossa história. Faz isso, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu contar essa história mais uma vez agora, de uma maneira mais clara, sem essas palavras tão difíceis aí que a gente viu nessa tradução da Bíblia. A história é que os discípulos, ou os profetas aprendizes, lá da escola de profetas do Eliseu, eles estavam incomodados, eles estavam se sentindo ali muito apertados, naquele ambiente, da escola. E de repente eles chegam até o Eliseu, até o profeta de Deus, o homem de Deus ali, e diz: olha, Senhor, o lugar está apertado aqui, está complicado, está incômodo, está difícil. Ele usa uma palavra que eu quero que você grave aí, não é muito comum no nosso vocabulário, mas eu vou permanecer com ela. O lugar é estreito demais. Você já ouviu essa expressão? O negócio está estreito, está apertado, está difícil, está complicado. Então, vem daí a ideia. Vamos, pois, então vamos lá para o Jordão, vamos lá na beira do rio, lá que tem muita árvore boa. Vamos pegar lá e cortar algumas dessas árvores, vamos fabricar algumas vigas, para que então a gente possa estender aqui, ampliar a nossa escola e ela fique mais confortável. E o Eliseu achou aquela história, aquela iniciativa legal e disse: pode ir, vão. Mas eles disseram: não, mas a gente quer que o senhor vá com a gente.
Vamos com a gente? E o profetão, o homem de Deus, o Eliseu, disse, estamos juntos. E foi. E chegando lá, eles começaram a cortar a madeira, começaram a trabalhar, a desenvolver o projeto, a tocar o projeto para frente. De repente, um dos profetinhas, não vou usar essa palavra não, um dos aprendizes de profetas, né, um daqueles irmãos que estavam ali, trabalhando, suando, se esforçando, derrubou o instrumento de trabalho, derrubou o machado dentro do rio. E aí, automaticamente, como que um lamento, ele faz uma oração, ele ergue a sua voz ali e diz, ai meu Senhor. A preocupação dele é que o machado, naquele contexto, naquela época, era um instrumento caro, não era fácil, não se achava fácil. E ele era valioso, era caro, o ferro, o metal, naquele contexto histórico era caro. E a gente está falando de aprendizes de profeta, gente que não tem dinheiro. Então ele ficou muito preocupado. E aí na hora que ele fala, ai meu Senhor, o homem de Deus estava com eles, estava ali perto. Ele disse, onde foi que o machado caiu, meu filho? E ele mostra, mais ou menos aqui, Senhor, por aqui. Nessas bandas de cá. O Eliseu pega uma madeira, um pedaço de pau por ali, e põe aquele pedaço de pau na água, e a minha imaginação me leva a crer que aquele ferro, aquele machado é atraído, como que pelo imã, até aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de pau. E o profeta diz, meu filho, pega lá, cata o machado agora, e toma cuidado. Mais ou menos isso que acontece. É interessante, né, a gente caminhar nessa história, porque nessa história nós não vamos aprender com o profeta Eliseu. Nós vamos aprender, nós vamos pontuar algumas coisas para a nossa própria vida, importantíssimas, mas nós vamos aprender com os aprendizes de profetas. Nós vamos caminhar com eles e descobrir o que fazer quando o machado afunda. Quando os projetos sofrem algum abalo. Quando a coisa que deveria ir bem, ela é atropelada ou algo acontece, prejudicando a execução. Quando o machado afunda. E aí, com os aprendizes de profeta, com os discípulos do Eliseu, nós aprendemos algumas coisas. E a gente percebe duas experiências aqui logo de cara. Uma de escassez ou insuficiência, de estreiteza, né? E a outra de tragédia. A de escassez, ela é experimentada quando eles percebem que o lugar estava muito precário, estava muito apertado. E a preocupação se dá ali por N razões. Talvez, não é, que traga algum tipo de desânimo para aqueles que estão estudando. Pelo fato de ser apertado, incômodo, pode desanimar alguns e tal. Talvez pelo fato da preocupação com o ambiente. Você lota muito o ambiente, aí começam a surgir os problemas, né? Até talvez perigos ali numa sala superlotada. Não sei, não vem ao caso, né? Mas essa estreiteza, essa escassez ou essa insuficiência foi experimentada ali no curso da vida desses aprendizes de profeta. Isso não é diferente também de nós. Nós passamos, não é, pelo que podemos dizer que são momentos de estreiteza. Nós passamos também por esses momentos de insatisfação, da mesma maneira que os profetas ou aprendizes de profetas aqui passaram. Também tragédias, grandes ou pequenas, nós vivenciamos na nossa vida. Né? Falta de saúde, falta de emprego, falta de harmonia ou paz nos relacionamentos, falta de sentido para a vida. E é um momento bem propício de falar isso. Quantas e quantas pessoas não viram o curso das suas vidas interrompidas durante isso que nós estamos passando, esse momento de pandemia. No caso dos
discípulos ou dos aprendizes de profetas ali da escola de Eliseu, tudo ia bem. Mas o problema é que o machado caiu no rio. Na hora que eles estavam executando o projeto, na hora que eles estavam tocando a vida, o machado caiu no rio e o machado era emprestado. Aquele bem precioso, não só pelo valor econômico, mas também era a ferramenta que eles tinham ali na mão para tocar o projeto para frente. De repente, o machado caiu na água. E qual é a atitude dos aprendizes de profeta? Não é? Quais são as atitudes que vão nos ajudar, não é, a resolver o nosso problema, que vão nos ensinar nessa noite? Quando o machado afunda, não é, o que é que eu faço, pastor? Para que lado eu vou? Como que eu devo prosseguir na vida? Romanos 8, 28 diz que nós precisamos desenvolver atitudes que nos levam a superar os nossos problemas, para que todas as coisas venham a convergir para o nosso bem, entendendo que todas elas Deus está orquestrando, movendo para o nosso bem. Primeira coisa que eu percebo aqui, que eu quero pontuar com vocês, está no verso 1 logo. Não se acomode, não aceite a estreiteza, o aperto, a dificuldade. Eles poderiam ficar lá acomodados naquele lugar, acotovelados, né, tendo que chegar mais cedo para pegar um lugar melhorzinho. Eles poderiam também transferir a responsabilidade do problema para o Eliseu. Ele é que é o profeta de Deus, ele é que é o professor aqui, ele que é o dono da escola. Ele tem que resolver esse problema para a gente. A responsabilidade é dele, a responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é do meu patrão, a responsabilidade é de todo mundo, é do Bolsonaro. A responsabilidade é de todo mundo, menos minha. Mas eles não se acomodaram, não aceitaram essa estreiteza, esse aperto. Nossa atitude deve ser essa. Nós devemos nos inspirar nesses aprendizes de profetas, daquela escola, que estavam ali na margem do Rio Jordão, com o machado em punho, procurando cortar a madeira, fabricar as vigas para aumentar a escola, para fazer uma escola nova. Nós precisamos aprender com esses aprendizes de profeta. Isso é um sinal que eles estavam aprendendo bem. Outra coisa aqui, só lembrando um pouquinho, já passei, eu sei que já falei, mas eu acho muito interessante quando eles se propõem a ser a solução do problema, não se acomodam ali com o problema, e eles chegam para Eliseu. A atitude do Eliseu é: joia, vamos fazer. Não é uma postura correta de um líder, né? Incentivar, né? Ver as potencialidades, mas também eu acho muito interessante a postura dos aprendizes ali. Mas a gente quer que o senhor vá com a gente. A gente quer que o senhor esteja lá com a gente. Só a força e a boa vontade não bastam. A gente precisa da tua experiência. A gente precisa, né, da sua sabedoria. A gente precisa da tua presença conosco. Muito interessante isso. Mas o primeiro ponto é: não aceite o aperto, a estreiteza, não se acomode. Árvore que não dá fruto, vira lenha, está lá em Mateus. Mateus 7 também diz o seguinte, que a gente precisa insistir, a gente precisa buscar, a gente precisa bater, para que a porta seja aberta. Nós precisamos, né, agir, não aceitar o aperto, não se acomodar. E o que é que tem sido esse estreito na tua vida? Em que você tem se acomodado? E até quando você vai continuar aceitando e acomodado com isso? Se a sua vida está passando por esse estreito, por esse aperto, alargue-a. A promessa bíblica lá de Isaías 54, do verso 1 até o verso 4, a primeira parte, diz o seguinte, vou ler para vocês:
Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Diz o Senhor, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desposarão nações, desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo. Essa promessa continua para nós. Não se acomode. Não aceite o aperto, a esterilidade. Ponha-se em ação. Da mesma maneira que os profetas no verso 4, não é? Eles se colocaram em ação, cortando ali a lenha, preparando a viga. Não sucumba à tentação de esperar, de querer que Deus faça tudo por você. Está cheio de exemplo na Bíblia. Ao contrário disso, não passe de mágica. No milagre, Deus poderia ter construído a arca, mas Deus usou Noé. E Noé trabalhou anos e anos, cortando lenha, cortando madeira, preparando aquela madeira para ficar nos formatos adequados de cada parte da arca. E ele foi trabalhando, e ele foi fazendo, e ele foi colocando não só as madeiras no lugar, foi colocando betume na arca. Ele fez a sua parte. Quando Jesus chega ali no momento que Lázaro já estava morto há 4 dias, que as suas irmãs já estavam ali conformadas com a morte de Lázaro, Jesus chega para a turma ali e diz: olha, tira a pedra. Jesus poderia, com o poder da sua palavra, ter simplesmente falado e a pedra teria saído dali, explodido, se desmaterializado. Jesus tinha poder para isso. Mas Jesus pediu para aqueles homens que podiam tirar a pedra. Aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao alcance das suas mãos, aquilo que está dentro da tua capacidade, Deus não vai fazer por você não. Tira a pedra. E eles tiraram a pedra. Agora ressuscitar o Lázaro não, aí era só Jesus. Não caia na tentação de querer que Deus faça tudo por você. Peça o direcionamento de Deus. Peça que Deus lhe ajude, lhe direcione, não é, o que é que eu faço, para onde eu vou, isso sim. E Deus vai te dar criatividade, Deus vai te colocar no rumo. Mas nós agimos exatamente o contrário. Nós ficamos esperando, ou exigindo, esperando que Deus faça algo por nós, exigindo que Deus resolva por nós aquilo que nós podemos fazer. Confiança em Deus não quer dizer que Deus terá que fazer tudo daí para frente. Para superar essa estreiteza, esse aperto, aquilo que me incomoda, eu tenho que me dispor a fazer a minha parte. Está lá no verso 7. No início da história, eles saíram para cortar a lenha. Eliseu não lançou mão de recursos sobrenaturais para que isso acontecesse. Eles fizeram aquilo que qualquer pessoa da época iria fazer para construir um novo cômodo maior. Eles estavam usando da tecnologia e dos recursos humanos normais, naturais. Meu irmão e minha irmã, não se acomode, não aceite o aperto, a estreiteza. Faça aquilo que você pode fazer. Seja o agente para mudar a tua história. Segunda coisa que a gente aprende aqui com esses aprendizes de profetas: não dispense quem pode te ajudar. Não pense que você consegue fazer tudo sozinho. Algumas pessoas têm a tendência,
de achar isso, de pensar isso, de que eu posso fazer sozinho, que eu posso resolver sozinho. Na grande maioria das vezes, nós não podemos resolver sozinho. E é interessante, voltando àquilo que eu falei, que os alunos lá, os aprendizes de profeta, eles fizeram questão que o Eliseu estivesse com eles. Eles tinham uma força, eles tinham vigor, eles eram jovens, mas Eliseu, o profeta-chefe, tinha a sabedoria, tinha a experiência. Muitas vezes nós não temos avançado, porque nós queremos avançar sozinhos. Nós queremos caminhar sozinhos. Ah, mas pastor, eu jamais dispensaria um profeta como Eliseu. Embora eu tenha dificuldade de querer que algumas outras pessoas estejam caminhando comigo. Meus irmãos, as pessoas são importantes. Deus coloca elas ali na nossa vida, do nosso lado, com um propósito. E cada uma delas pode fazer algo, tem algum protagonismo para que o projeto da nossa vida aconteça. Não dispense ou não queira dispensar essas preciosidades que Deus tem colocado ao nosso lado. Não se ache tão poderoso. Compartilhe com os outros as suas necessidades. Sabe, há casamentos que fracassam porque os cônjuges, ou pelo menos um deles, não busca o apoio do outro, ou não busca o apoio de outras pessoas que possam entender o problema, que possam ajudá-los. Há projetos que não se realizam porque não são projetos para uma pessoa só. Nós precisamos do outro. O profeta Isaías, mais uma vez, descreve como deve ser a nossa atitude. Lá em Isaías 41, do verso 6 ao verso 7, parte A, diz o seguinte: cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. O artesão encoraja o ourives. E aquele que alisa com o martelo, incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa. Um incentivando o outro, um ajudando o outro, para que o trabalho aconteça, para que seja menos penoso, menos cansativo. Não é legal quando a gente vai fazer um trabalho que a gente não gosta de fazer, cansativo, né? Um trabalho chato, às vezes, né? E você tem outras pessoas com você ali, que você pode, né, conversar, um incentivar o outro e tal, e aí você vai, daqui a pouco acabou o serviço, e o tempo passou e você nem percebeu. É importante, não dispense quem pode te ajudar. Meu irmão e minha irmã, não ande sozinho. A igreja do Senhor Jesus, principalmente, eu separei alguns versículos que nos lembram isso. Romanos 12, capítulo 12, verso 4 e verso 5, aquele capítulo, o capítulo 12 que fala dos dons, que fala que nós somos corpo, não é? Verso 4 e o verso 5, olha o que é que diz: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. Leonardo, estou usando aqui a nova tradução, a nova versão, na linguagem de hoje, né? E aí o verso, vou voltar aqui para o começo, Romanos 12, de 4 a 5, diz o seguinte: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos a Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Ele fala da união, ele fala da importância, nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Lá é Pedro agora falando, não mais Paulo, daqui a pouco a gente volta para Paulo. Lá Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: cada um de vocês, como um bom gerente, deve usar o dom que Deus lhe deu para servir aos outros. Para servir o outro. Nós precisamos ajudar o outro.
Usar os nossos dons e talentos. Falando de dom e talento, você já procurou saber qual é o seu dom? Semana passada a gente falou sobre isso. Uma das formas de nós encontrarmos essa satisfação, essa disposição, esse renovo para renovar o nosso dom, tem a ver com o exercício do nosso dom. Então, estou conversando com o pastor Fábio, né, para que ele nos ajude nisso. Nós vamos começar primeiro no âmbito da liderança. Estamos marcando já aí, se Deus quiser vai dar certo, fazer um teste de dons, um teste de talentos, vocacional, com a nossa liderança da igreja, e depois, né, chegar a todos os demais irmãos da igreja. Mas procure descobrir o seu dom, e não só descobrir, exercitá-lo, ajudando o outro, ajudando a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, as pessoas que necessitam. Paulo, agora em Efésios, na carta que ele escreve, não é, e que nós conhecemos como a carta, não é, que fala da igreja, exatamente fala do corpo de Cristo. Ele diz o seguinte, no capítulo 4, verso 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo, em amor. A importância de crescer junto, de caminhar junto. Outra coisa, 1 Coríntios, capítulo 12, 26, voltando agora para Coríntios, um pouquinho mais na frente, agora no verso 26 do capítulo 12, se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Esse deve ser o nosso sentimento. Nós devemos buscar isso, caminhar juntos, entendendo que somos corpo, que somos importantes, necessários. Não é? E não só isso, se alegrar com o irmão que está sendo exaltado, e sofrer e chorar com aquele que está passando necessidade. Somos uma família agora, a família de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui, com os aprendizes de profetas, é que ninguém está imune à tragédia. Ninguém está imune à dificuldade. Nós, infelizmente, não conseguimos nos livrar dessa teologia do mérito. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos caminhando próximos do Senhor, nada de ruim pode nos acontecer. Nós somos, invencíveis. Nós não iremos passar por nenhuma dificuldade. Afinal, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Não é assim que a Bíblia está falando? Meus irmãos, presta atenção na historinha. O servo do Senhor, aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, representava ali a própria presença do Senhor, a própria presença de Deus. O grande profeta estava ali com eles. Mas isso não evitou que aquela tragédia acontecesse. O machado caiu, afundou no rio. A ferramenta, o elemento que eles estavam usando para que o sonho, para que a obra se realizasse, caiu no rio. Mesmo eles fazendo algo bom, mesmo que eles estivessem ali cumprindo a vontade de Deus, e muitas vezes nós buscamos servir ao Senhor e tal, e achamos que estamos livres das dificuldades da vida, das tragédias. Mas nós não estamos, meus irmãos. Não estamos livres das vitórias temporárias do mal sobre nós. Ser cristão não é ser imune às tragédias. Ser cristão é saber que não importa o que aconteça, Deus é sábio, misericordioso, soberano, Ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder. Ele sabe o que realmente nós precisamos. Ele concede a cada um de nós o que nós precisamos. Ele decide o que é melhor para cada um de nós, baseado na sua sabedoria, na sua misericórdia. Deus, Ele cuida dessas circunstâncias da nossa vida. Ele sabe pelo que todos nós passamos, e não só isso, Ele está lá com o controle na mão. E muitas vezes,
pequenas coisas. Ele usa pequenas coisas para ajudar, para abrir os nossos olhos, para nos fazer valorizar o que realmente é importante. E Ele orquestra, Ele move tudo isso para que a gente aprenda o que realmente importa, para que a gente aprenda realmente aquilo que é necessário. Deus não perdeu o controle, mas nós não estamos imunes às tragédias, às dificuldades da vida. Nós precisamos lembrar disso. Aqueles aprendizes de profeta, apesar de estarem ali, trabalhando junto com o próprio homem de Deus, o servo do Senhor, o profeta Eliseu, o grande profeta Eliseu, também não estiveram imunes às dificuldades. Quarta coisa que eu vejo nesse texto aqui, nós vamos encontrar no verso 5. Não procure culpados. É uma tendência natural nossa, sempre culpar alguém ou culpar alguma coisa. É imediato. Imediato isso. Procurar o culpado, achar culpa em alguém ou em alguma coisa. Mas preste atenção na história, o Eliseu em nenhum momento para tudo e dá aquela lição de moral pela falta de cuidado daquele profetinha, daquele camarada que devia ter tido mais cuidado com o machado que era emprestado. Não. Você não vê Eliseu dando uma lição de moral aqui no seu discípulo. Não vê ele gritando, reprovando a falta de atenção daquele camarada. E eles sabiam, meus irmãos, que ficar procurando o culpado não ia resolver o problema. Eles iam continuar sem o machado. O machado ia continuar lá no rio, afundado. A maioria das nossas palavras e ações em busca de um culpado ou de culpados não representam um passo sequer para a resolução do problema. É claro que a gente precisa analisar, entender o que ocorreu, né, que é diferente de procurar o culpado, para aprender, para evitar que aconteça novamente. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? É parar de ficar procurando o culpado, parar de ficar se lamentando, parar de reproduzir o comportamento dos amigos de Jó. Jó estava cheio de amigos, mas o amigo bom que ficava cutucando Jó, enfiando o dedo na ferida, colocando a culpa de tudo no Jó, como se já não bastasse ele sofrer, ele se sentir culpado e os camaradas ali lembrando ele e amplificando tudo. Deus age de maneira completamente diferente conosco. E Eliseu ali tipificando ao nosso Senhor, ele não berra, ele não chama atenção, ele não constrange de maneira nenhuma aquele aprendiz de profeta. Deus não vocifera contra nós. Ele não grita contra nós, ele não esbraveja contra nós, ao contrário, ele nos recebe com carinho. O que o Eliseu fez ali foi buscar uma solução para o problema. Deus, tipificado ali também pelo pai, na parábola do filho pródigo, estava na porta, esperando o filho. Ele já sabia, no contexto da história, né, não espiritualizando, né, amplificando nada ali, mas a ideia, né, é exatamente essa. Deus está ali à disposição para estender a mão e acolher, recebendo com carinho. Vamos resolver aqui juntos. Essa é a ideia. O Eliseu pediu que o homem que tinha perdido o machado apontasse, né, voltasse lá para o lugar. Me diz aonde foi que aconteceu a coisa.
E se Deus te perguntar onde você perdeu o seu machado, atente-se para a resposta. Pode ser que tão somente você visualizando o lugar ou a causa já te ajude a encontrar o caminho com mais segurança. Muitas vezes a gente recebe pessoas aflitas ali no gabinete pastoral para conversar. E uma simples conversa, só escutando e fazendo as perguntas corretas, ou seja, aonde você derrubou o machado, ajuda com que aquelas pessoas aflitas, que estão mergulhadas no problema, consigam tirar os olhos dos culpados e enxergar realmente a causa, enxergar onde que o machado caiu, onde foi que ela perdeu o controle das coisas. Nós precisamos aprender com esses aprendizes de profetas, a não procurar os culpados, estar atentos à voz do Senhor quando nos diz: volta lá, me diz onde foi que caiu. Presta atenção, o que aconteceu? O que te causou o descuido? Vamos analisar lá o local, o ambiente. Me mostra a direção. Lógico que Deus sabia. Lógico que Deus sabe. Mas é um exercício que nos ajuda a tomar novamente o rumo. E por último, meus irmãos, encerrando esse nosso tempo aqui, o que é que nós podemos aprender, por último, com esses aprendizes de profetas? Não se entregue. Não se entregue. O lenhador, do machado, aquele aprendiz de profeta, ele ergue a sua voz em lamento. É uma oração de lamento ali. Eu não vejo como um pedido, mas é um lamento. Ah, meu Senhor! Ele lamenta o que aconteceu, mas ele não se precipita, pulando no rio. Se você lembrar um pouquinho do contexto desse rio, é um rio lamacento, um rio sujo, um rio difícil de você achar qualquer coisa, profundo, em alguns lugares. Ele lamenta, mas ele não se precipita, porque ele sabia que seria muito difícil achar aquele objeto valioso, pesado, caiu no fundo do rio ali, já se misturou com a areia, com a lama. Mas ele não se entrega. Ele se volta, lembra o que Eliseu está tipificando aqui, nessa história? Ele se volta para quem pode fazer a diferença na vida dele. Ele corre para o profeta. E a oração dele é bem estranha, é uma oração de lamento. Ah, meu Senhor, 3 palavrinhas. Como se ele quisesse dizer, e aí eu vou transcodificar para vocês assim: agora é com o Senhor. Agora deu ruim. E quantos homens de Deus não fizeram essa mesma oração? Josafá, depois de tentar de todo jeito com as suas forças e tudo mais, ele reconhece que não era mais por ele, que ele não podia fazer mais nada. E quando ele faz a oração para o Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer e não tenho mais forças. Aí o Senhor fala: agora é comigo. Ele vai a quem pode fazer. Ele busca o profeta, que representava essa presença de Deus, naquele projeto, naquela situação, naquele contexto. E ele é como se estivesse pedindo, naquele momento, para Deus assumir o projeto. Tem um momento nas nossas vidas que Deus precisa assumir o projeto. A gente começa bem, a gente coloca diante do Senhor, a gente começa a caminhar, mas é uma tendência nossa a desviar do caminho. E o desvio pode ser achar que a força do meu braço, o afiado do machado, a expertise adquirida,
o domínio das técnicas, os recursos que eu tenho. E Deus permite que o machado caia na água, para a gente entender que precisamos do Senhor na frente dos nossos projetos. Mas é nesse momento que nós precisamos entender que, ao contrário de entregar os pontos, é o momento de não se entregar, é buscar o Senhor, buscar aquele que pode confiar nele. Entregue-se ao poder de Deus. O lenhador, ele não tinha a menor ideia do que é que o Eliseu ia fazer. Ele não sabia. Ele não tinha a menor ideia. Mas ele recorreu ao Eliseu. Senhor, profeta Eliseu, eu não sei o que fazer. Lance sobre o Senhor a sua dificuldade, a sua ansiedade, a sua dor, o seu problema. 1 Pedro 5,7, Pedro fala sobre isso. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele não deixou de cuidar, Ele continua cuidando. Da mesma maneira, desse aprendiz de profeta, que perde o seu machado, busca o Senhor, não importa o que você tenha perdido, não importa, busca o Senhor, busca o Senhor, não se entregue, porque Ele tem cuidado de nós. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque essa história é tão atual, Senhor, e ela nos ensina que nós precisamos, Senhor, caminhar os nossos projetos, a nossa vida não acabou, o nosso projeto não acabou, os nossos sonhos não acabaram por causa de uma pandemia, por causa de uma situação externa. O Senhor continua sendo Deus, continua soberano, tendo controle nas suas mãos. Nos ajuda, Senhor, a continuar caminhando. E nós aprendemos com esses aprendizes de profetas aqui, da escola do profeta Eliseu, a não aceitar esse aperto, a não aceitar, não nos acomodarmos, mas a sermos a solução do problema. Seja qual for a dificuldade que estejamos enfrentando na nossa vida, Senhor. Senhor, nós aprendemos também com eles a importância do outro, a importância da igreja, a importância do irmão. Nós somos um corpo, nós fazemos parte de um time. Quando um sofre, o outro sofre. Quando um se alegra, o outro se alegra, Senhor. Nos ajuda a aprender esse valor, ou então a reavivar esse valor na nossa vida. Nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte da família do Senhor. Senhor, também tira toda e qualquer ilusão de que somos imunes às tragédias. Nós já vimos isso tantas vezes, que o cristão, o servo do Senhor, o amado do Senhor, ele continua nesse mundo, ele continua passando pelas adversidades da vida. O que está prometido para nós, né, de não dor, não sofrimento, que não haverá mais ranger de dentes, é lá no céu, Senhor. Enquanto aqui nesse mundo, nessa terra, nós iremos passar por tribulações, nós iremos passar por adversidades, por sofrimentos, mas nos ajuda a continuar confiando em Ti, mesmo em meio aos atropelos e às dificuldades da vida que virão, Senhor. Nos ajuda a caminhar cada vez mais firmes e confiantes no Senhor, olhando para Ti, não buscando culpados, Senhor, não atrás, né, de culpados, nos acomodando, nos alienando, Senhor, mas buscando soluções, entendendo, Senhor, que podemos aprender sim com esses atropelos, com essas dificuldades, Senhor, mas tirar os olhos delas e procurar olhar para a solução, olhar, Senhor, com um olhar diferente, Senhor, e entendendo e lembrando que o Senhor está conosco, Senhor. Não entregando os pontos, porque o Senhor cuida de nós. Nos abençoa, abençoa a Tua igreja, nos ajuda, Senhor,
a viver mais uma semana, a viver cada dia, confiando no Senhor, buscando o Senhor, crescendo um pouco mais nessa caminhada, que é a caminhada de parecer mais um pouquinho com Jesus, Senhor. Nos abençoa, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Nós oramos no nome de Jesus.